E é importante quando você se faz presente, porque muitas vezes a gente está presente só de corpo e de verdade você não consegue se conectar. O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida e saber que de alguma forma eu posso contribuir para essa jornada da pessoa me deixa muito feliz. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Moto Podcast, ideias que inspiram, histórias que conectam. Eu sou Isabela e meu moto é ser útil, transformar meu conhecimento em impacto real. E eu sou a Maísa e meu moto é Be Brave and Bold. E hoje vamos falar sobre o poder do cuidado nas relações, no trabalho e na vida pessoal. Como criar conexões genuínas, fortalecer a cultura organizacional e oferecer acolhimento sem ultrapassar limites? Para isso, trouxemos duas convidadas incríveis que dedicam suas carreiras ao cuidado com as pessoas. Cada uma em um contexto diferente, mas com muito em comum. A nossa primeira convidada é Estela Barros, a guardiã da escuta ativa e do acolhimento. Mãe dedicada de 4 filhos, avó coruja de 3 netinhos e uma profissional que transforma vidas por onde passa. Estela é por acolhimento. Com formação em serviço social e especialização em direito da criança e do adolescente, ela sempre teve um olhar atento para o ser humano e suas histórias. Na MCFO, brilha na Squad de People, guiando com empatia e escuta ativa, ajudando a construir um ambiente de confiança e crescimento. Fora do trabalho, dedica-se a uma de suas grandes missões, apoiar adolescentes em conflito com a lei, despertando neles o desejo de sonhar e realizar. Além disso, há mais de uma década atua como voluntária no CVV, onde a escuta amorosa se tornou um exercício para a vida. E como se não bastasse tanta entrega ao outro, ainda encontra tempo para se aventurar na cozinha, fazer bolachinha com os netos e desbravar trilhas nos momentos livres. Simplesmente ouvir e acolher. Essa é a Estela. E é assim que ela ilumina o mundo ao seu redor. Estela, muito obrigada por topar e estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nossa segunda convidada é Olímpia Belo, mais conhecida aí como Bia por alguns, a construtora de conexões que impulsionam pessoas e culturas. Apaixonada por relações humanas e cultura organizacional, Bia acredita que a essência de qualquer empresa está nas pessoas. Com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento humano e na construção de ambientes de trabalho mais acolhedores e eficientes, ela tem o dom de conectar, compreender e transformar. Atualmente é co-founder e CPO da Igma, onde lidera com empatia e coragem para fortalecer culturas organizacionais e potencializar talentos. Sua trajetória começou como gerente de relacionamento no Citibank, seguiu na D3 por mais de uma década e dedicou-se aí ao desenvolvimento de pessoas, chegando ao C-Level, sempre encontrando soluções para desafios complexos de forma humana e assertiva. Mãe da Sofia e do Joaquim, casada com gente finíssima, Davi, Bia valoriza os momentos genuínos dentro e fora do trabalho. Empática, corajosa e apaixonada por desafios, ela segue sua jornada com sensibilidade, competência e a certeza de que boas conexões transformam tudo. Bia, muito obrigada aí por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Gente, não estava preparada para isso. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com pessoas tão incríveis e que eu admiro tanto. Estou ansiosa para ver o que vai sair dessa conversa. Para começar, então, Bia, qual que é o seu moto? Eu fiquei refletindo bastante quando vocês fizeram essa provocação e eu cheguei em 2 palavras que, de certa forma, seguem me guiando assim, na minha vida. E uma, por incrível que pareça, é caos e a outra é conexão. E aí, quando eu tentei, né, descer um pouco mais, cheguei nesse moto,
que é o equilíbrio entre amar o caos, que me traz movimento e transformação, com a pausa, que me permite sentir, conectar, cuidar e me nutrir. É isso. Muito bom, Bia. Estela, qual que é o seu moto? Meu moto é procurar o equilíbrio em acolher e respeitar a minha disponibilidade. Esse é o meu sentido do acolhimento. Muito bom. E para a gente começar e conhecer um pouquinho mais de vocês também, como que o cuidado com as pessoas se tornou um pilar aí no trabalho de vocês? Como essa história começou com a questão de pessoas na vida de vocês? Acolher para mim sempre foi muito importante. Sempre fiz trabalhos voluntários que tinha a questão de estar com o outro e cuidar do outro. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que acolher o outro, também eu precisava cuidar da minha disponibilidade. Porque acolher, você precisa ter um espaço para esse lugar. Então não adianta só ser fofa, existe uma disponibilidade, precisa deste lugar. Então em toda a minha trajetória, todos os meus trabalhos, eu sempre estive em contato com o outro. Serviço social era um sonho da profissão. Eu só fui fazer serviço social aos 40 anos, depois que meus filhos foram para a faculdade. Falei, quando eu tive meu primeiro filho, eu prometi para ele, quando você for para a faculdade, eu também vou. E aí foi dessa forma, meus filhos entraram na faculdade, eu também entrei. Então eu fiquei um tempo sendo só mãe, só cuidando deles. Mas toda a minha trajetória eu sempre tive o trabalho com o outro e o cuidar do outro. Muito bom. E você, Bia? Eu achei dificílima essa pergunta. Porque, assim, desde que eu me entendo por gente, eu gosto de conexão, assim. E aí eu fiquei tentando pensar aonde que isso começou. E é difícil, acho que a minha história, ela vai se entrelaçando com isso, assim, de se conectar com outras pessoas. Eu acho que desde muito nova, assim, eu vi nessas conexões com pessoas uma forma de trazer leveza para a vida e trazer alegria para a vida. Eu gosto de viver e me sentir feliz. E eu acho que a conexão com as pessoas me traz isso, assim. Então, eu sou movida mesmo por esse lugar. Eu não sou muita pessoa que gosta de fazer coisas sozinha, que se conectou consigo mesma muito cedo. Eu acho que essa foi uma conexão que eu busquei depois. Que é importante também na nossa trajetória, né? Principalmente quando a gente está muito nesse lugar de olhar mais para o outro e para as conexões, em algum momento entender que você tem que se olhar e se entender quanto ser humano, né, quanto indivíduo, foi um desafio para mim, porque eu sempre me vi muito no coletivo, assim. Então, eu acho que em todas as experiências, né, profissionais, eu sempre caí muito nesse lugar, mesmo no banco, né, quando eu estava ali atuando como gerente de conta, o lugar que eu mais me sentia confortável era no relacionamento, né, no relacionamento com as pessoas, no ajudar as pessoas ali quando estavam com algum problema, né, e às vezes era um problema simples para mim, mas que para a pessoa era tipo, né, o fim do mundo ali, de como eu faço para pagar meu cartão de crédito, eu não sei o que eu tenho que pagar, antigamente, eu acho que hoje em dia nem tem mais isso, né, mas tinha aquele mínimo que as pessoas se confundiam muito para pagar, e eu lembro dessa Ainda sensação. Eu ainda tenho loucura. essa sensação, posso pagar só esse? Eu gastei tudo isso, mas se eu pagar só isso já tá bom? Não, mas acontecia muito, assim, as pessoas iam muito, assim, falando assim, eu tô com essa dívida, não sei por quê. E aí, né, ia ver a pessoa tava sempre pagando o mínimo, achando que aquela era a fatura da conta dela. Porque vinha maior, inclusive, né, tipo, o mínimo era gigante, o valor da conta era menor. E aí, no banco, eu nunca gostei muito da parte de vendas no banco, da parte de vender produto. Eu achava que aquilo me desconectava de alguma forma com esse lugar de cuidado, inclusive.
E a parte de ajudar as pessoas, de escutar o problema delas, tentar de alguma forma guiar elas nesse processo, era a parte que mais me movia. Eu lembro que, inclusive, quando eu entrei no banco, falavam que quem começava a trabalhar no banco não ia pro céu. Eu não sei se pode fazer essa parte. Mas eu lembro que eu fiquei preocupadíssima. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Eu não sei se esse trabalho é pra mim. Porque é isso, né, tipo, eu tô conectada com isso, acho que desde sempre. Acho que vem de berço aí, de alguma forma, esse lugar de cuidado. Boa. E vocês atuam em áreas diferentes, né? Apesar de lidar com pessoas, mas ambas lidam aí diretamente com o bem-estar de outras pessoas. E aí, Stella, o que você diria que o que mais te inspira nessa jornada? Eu gosto de ver os resultados. Então, quando tem essa jornada, quando eu acompanho o adolescente em conflito com a lei, quando eu estou atendendo no CVV, eu gosto dessa coisa de estar presente no momento que eles precisam, né? E é importante quando você se faz presente, porque muitas vezes a gente está presente só de corpo, e de verdade você não consegue se conectar. Então, nas frases sempre existe alguma coisa escondida. Então, nas conversas você vai descobrindo e vai desenvolvendo. Pô, mas o que você quis dizer ali no meio, né? Então, a escuta ativa é um exercício maravilhoso, porque você pega tanta coisa que está lá na entrelinha, numa palavrinha, e você faz. Então, eu gosto muito de estar com esse local da escuta ativa, de promover essa reflexão, porque às vezes a pessoa nem sabe do que está acontecendo, aí você vai lá e busca uma palavrinha e ela fala, nossa, é mesmo. Então eu gosto muito de trazer esse local de pensar, de refletir, de dizer, puxa, como que a gente resolve isso? E o meu trabalho está sempre ligado com a emoção, com o sentimento, porque o problema é algo que cada um resolve o seu, né? Então, quando você entende o sentimento e como resolver, como cuidar daquele sentimento, as coisas acontecem. Então, para mim, a escuta ativa, estar presente de verdade é sempre muito importante. Muito bom, Stella. E para você, Bia, o que te inspira nessa jornada? Boa. Eu acho que essa conexão com as pessoas, elas retornam muito o tempo inteiro, assim. O que eu mais gosto de ver e sentir é que, de alguma forma, eu contribuo para a jornada da pessoa como um todo, assim, que a gente passa muito tempo no trabalho, né? O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, assim. E saber que, de alguma forma, eu posso contribuir para essa jornada da pessoa me deixa muito feliz, assim. E quando, né, eu estou trabalhando, eu estou me conectando com pessoas, no fim, né? Não é só sobre o trabalho, você acaba se conectando para além das coisas que você está fazendo ali, além do propósito que você tem no trabalho. Então, você se conecta com pessoas e você vai entendendo um pouco dessa jornada individual e de quanto um bom ambiente de trabalho, quanto um lugar que proporcione experiências boas, experiências de desenvolvimento, quanto isso contribui para o sentimento geral dessa pessoa, sabe? Para ela se sentir feliz, realizada. Eu acho que tem um peso muito grande assim no que a gente faz, né, no trabalho, em relação à nossa vida. Então, eu sinto que quando a gente consegue, né, dar espaço para a pessoa se desenvolver, quando ela sente que ela está atingindo resultados, e que ela, né, está chegando em novos patamares, assim, conseguindo novas coisas, isso faz com que ela se sinta mais feliz. E eu acho que não tem nada melhor nessa vida do que se sentir feliz, assim. Eu acho que a gente sempre vai ter altos e baixos, momentos, né, momentos mais difíceis e momentos mais fáceis, mas eu falo que no fim, para mim, o que vale a pena é na hora que eu sento e penso sobre, né, como eu me sinto, eu sempre me sinto feliz, assim, independente do momento que eu estou passando, porque a jornada na sua média, né, no seu todo, ela tá valendo a pena, tá fazendo sentido.
E eu acho que é isso que me inspira, assim, quando eu estou trabalhando com outras pessoas, é poder proporcionar isso para elas, assim. É verdade, eu sempre falo disso, que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho. Se esse ambiente não for agradável porque não vale a pena. Não vale. Então, e a gente que pode que tem um papel importante, né, de interferir nisso, é bem gratificante mesmo por poder fornecer isso para as pessoas e garantir, né? E falando sobre ambiente, no ambiente corporativo, a gente escuta muito falar, cada vez mais, inclusive, sobre cultura. E aí, queria saber de você, Bia, o que é cultura dentro de uma empresa para você? Boa. Essa pergunta parece fácil, né? Mas é difícil. Porque para mim a cultura ela é um pouco da soma das coisas invisíveis que a gente tem no dia a dia. E é muito doido, porque até eu fiquei tentando entender como colocar isso em palavras. Porque eu acho que é uma soma de várias coisas que sozinhas não significam nada. Mas quando elas estão ali somadas, quando elas estão inseridas no seu dia a dia, elas, né, fazem você sentir. E no fim, cultura para mim é sobre sentir, né? Você chega e sente. Ninguém fala para você, ó, né, vou colocar essas coisas aqui, daí isso daqui é a cultura, daí você acredita. É o que você sente, aliás, você chegou, sentiu, não tem muito, né, tipo, não tem muita ferramenta ali naquele momento, são todas as coisas que você fez antes para construir aquele lugar e todas aquelas coisas invisíveis que compõem aquele ambiente. E aí, né, tem uma questão que é sobre comportamento, né, sobre como as pessoas se comportam. Então, tem muito sobre pessoas, né, a soma das pessoas que compõem esse lugar, né, vão compor a cultura. Mas tem um lugar muito inicial também, que eu acho que é muito importante, que é da onde veio essa essência. Né, o início, como foi construído e o sentido, né, a intenção, eu acho que ela é muito importante. Então, eu acho que tem esse início aí, quando a gente pensa em cultura, que é sobre a intenção, sobre da onde você está partindo, o que você quer ter, o que você quer realizar. E depois tem, né, as ferramentas que você pode ir incorporando ali no dia a dia para fazer isso que você quer que seja se tornar realidade. Então, são os rituais, as cerimônias, né, os encontros, os momentos, o jeito de falar, o jeito de se comunicar, o jeito de se conectar. Ele está muito interligado, assim, todas as coisas. E aí eu pedi ajuda do ChatGPT para fazer uma analogia. E aí primeiro ele fez uma analogia com o fogo, que eu falei, sério, não ficou muito bom. Aí, fui dando uma lapidada. Mas daí cheguei num lugar que eu achei muito legal, que é sobre rio. Fala que né, a cultura pode ser como um rio. Então tem um lugar de essência, que é aquela nascente, que é onde tudo começa, que é sobre a intenção, sobre, né, quem se juntou para fazer, aonde quer chegar, o que quer construir. E aí tem essa nascente, que ela pode ser, né, com águas bem limpas, bem puras, que pode ter alguns determinados componentes ali dentro da água, ela pode ser um pouco mais alcalina, um pouco mais, né, enfim, tem ali as características dessa água, tem as características um pouco, né, do formato ali, do tamanho que esse rio começa, mas esse rio é fluido, né, ele não é parado, assim, ele vai fluindo. E se você não tomar cuidado, ele pode virar o rio Tietê, entendeu? Pode ficar poluído. Mas se você, né, cuidar dos entornos, entender quais são os rios que vão chegando, e aí quando a gente pensa nos rios que vão chegando, né, são as pessoas que vão compondo todo esse trajeto. Se você vai cuidando de tudo isso, esse rio, né, se ele tem uma boa essência, ele vai se mantendo ali, vai crescendo de um jeito que faz sentido. E aí, né, trouxe até uma reflexão de que a água ela encontra espaço, né? Então, quando a cultura ela começa muito forte, ela vai encontrando jeitos de se manter, né? Claro que precisa de um esforço ali, de um cuidado, mas ela vai encontrando um jeito de se manter.
E aí outra coisa que eu acho muito importante quando a gente fala sobre cultura, e aí fala muito sobre esse rio também, né, sobre essa analogia, é sobre a gente saber que é importante ter limites, né? A gente precisa colocar limites para a gente saber cuidar daquilo que a gente quer, né, pro futuro, né, para essa cultura como um todo. Então, quando a gente pensa nesses limites, eles vão, né, direcionar esse trajeto, ele vai também filtrar ali para entender, né, não é qualquer coisa que chega que vai fazer sentido, não é qualquer rio que pode se conectar aqui que vai continuar tendo a mesma qualidade da água, a mesma fluidez. Então, achei legal essa reflexão do rio aí para falar sobre cultura. É bem legal, acho que imaginar dessa forma de, tipo, da importância da nascente e também quando você pensa em água e é entender, né? Sempre fala assim, se tem ali uma maçã podre, a gente não fica tanto, mas quando é uma água suja, é tipo, a contaminação é muito rápida. Então, acho que você começa a entender, assim, a importância que cada pessoa tem para contribuir com a cultura, né? E falar sobre essa questão de não ser parada. Não é um negócio que lá no início você desenhou, colocou na parede. Antigamente, nas empresas, né, ficavam as frases que eram os valores ali, também dizendo da cultura, e era estático. E não tem como ser, né? Então, apesar de ter uma grande importância como nasceu ali, é o percurso e o fluxo que vai dizer o que vai se tornar. Então, eu acho que essas afluentes, né, os rios que vão chegando, eles têm muita importância, né? Porque se chega uma água ainda mais limpa, sabe, vai ficar... Se chegam uns peixes diferentes, sabe, vai criando ali a biodiversidade maravilhosa. Eu já pensei, mas você também... vê que a pessoa que pensa pelo positivo é boa. Eu já tinha pensado na água suja, peixe morto e lixo. Gente. Não. Eu pensei num cio bom, né? Tá certo, não. Melhor assim mesmo. Muito mas bom. É isso, você tem que pôr limite, não pode. Tem córrego, corta o córrego. No meu rio não cai. Muito bom. Muito bom. E falando sobre isso, Estela, como que você acredita que transformar o cuidado com pessoas em algo real dentro da empresa, né? Não apenas um discurso, igual cultura que você cola lá na parede. Como que isso também vira realidade dentro da empresa, o cuidado com as pessoas? Eu acho que quando a gente pensa no cuidado genuíno, no cuidado que você olha para a pessoa como ela é, com todos os seus pontos fortes, os seus pontos que você precisa melhorar, porque nós somos assim, temos coisas muito legais e temos coisas que a gente precisa cuidar. E quando a gente consegue fazer essa conversa e a pessoa vai se descobrindo nesse caminho, porque é um caminho, né? Desenvolvimento é um caminho, autoconhecimento. E aí a gente vai se percebendo e vai entrando nesse lugar. E também acredito muito que existe um querer. Tem pessoas que acredito que não quer, elas se estacionam e não quer ter o autoconhecimento. Então acredito que a empresa pode fazer o que for. Aquela pessoa não vai se desenvolver porque não é o momento dela. Então, por isso eu acredito muito na disponibilidade das duas partes, tanto da empresa quanto do outro. E quando a pessoa está de coração aberto, as coisas acontecem, elas fluem, tanto para da entrega dela como para o trabalho, como da entrega dela para a vida, né? A parte mais difícil que eu penso é que tem pessoas que não querem sair desse lugar. E aí a gente tem que lidar com essa frustração, né? Poxa, mas tem um lugar tão legal, a gente está oferecendo tanta coisa, estou dizendo, vamos, pega carona. Aí a pessoa fica estacionada. E aí traz essa decepção para quem está promovendo esse espaço de bora, vamos crescer, vamos desenvolver. Então, acho que o maior desafio é quando a gente encontra pessoas que não querem isso e que também o respeito, porque cada um tem o seu tempo. Pode ser que em outra empresa essa pessoa agora vai se encontrar, vai se achar e vai ter o tempo dela. Então, eu acredito que o maior desafio é respeitar esse tempo da pessoa. E eu não quero respeitar, Estela. Eu fico extremamente frustrada.
Eu fico Mas não tem como. chateadíssima, eu fico revoltada. Eu fico, não é possível que ela não entendeu que esse é o melhor caminho. E é uma Mas aí vem frustração o imensa. respeito, né? Não, para mim foi Imagina. tipo uma aula, porque é isso, é você saber que você sim tem um impacto de poder ajudar ela a se transformar, mas entender o limite, que o limite é se ela não quiser, não tem o que Não tem. fazer. Não E tem o é que fazer. libertador quando você Que quando entende que, você tipo, eu posso fazer entende. até aqui. E É eu não entendo. libertador. Esse é Porque meu precisa dos problema. dois lados, né? E Sim. é isso. E aí eu acho que é uma responsabilidade mútua. Claro que, né, tem esse lugar da empresa, da responsabilidade que a gente traz quanto empresa, mas tem isso que é a abertura da pessoa. E aí quando você, eu acho que quando você também tangibiliza isso assim para você, né, tipo, não é isso, tem a minha parte, mas tem a parte do outro. É, faz as coisas ficarem mais simples, assim, até, sabe? Porque eu acho que né, nem faz sentido eu insistir para que o outro se desenvolva, nem faz sentido eu insistir para que ele seja feliz do jeito que eu tô falando. Uhum. É muita prepotência também em achar que Uhum. você sabe o que é melhor pro outro. Uhum. Eu falo muito que a gente é ferramenta, assim, sabe? Eu sou ferramenta para te ajudar a chegar num lugar melhor, para ajudar a fazer seu, né, ambiente de trabalho ser melhor. Mas eu sou ferramenta. Se você não quiser usar essa ferramenta, eu não vou servir para nada, entendeu? Então acho que tem esse lugar assim que dá até um pouco de conforto assim quando você entende que tem esse limite do outro e que você tem que respeitar. E tem o limite da empresa, né? De entender que aquela pessoa já também não faz parte da cultura da empresa, né? E que momentos de desligamento para as duas partes são muito difíceis, mas que é muito necessário. Porque talvez quando você desliga alguém, você tem dor, você fica preocupado. Mas talvez é um momento de você ele também descobrir outros locais, se desenvolver em outro lugar, né? Então, quando pensa em desligamento, sempre vem uma dor, né? Mas o quanto que é necessário, porque está respeitando o limite de cada um. Bom, é igual relacionamento, né? O trabalho Igualzinho. também é um relacionamento, precisa estar funcionando para ambas as partes, precisa estar no momento certo, né? Às vezes não é um tá certo, outro tá errado, é a gente não tá no mesmo momento, não tá querendo a mesma coisa, então é um alinhamento incrível todo isso acontecer, né? Os astros se alinharem e a gente trabalhar junto. E falando Até sobre. sobre. Ai, desculpa. Pode falar, Eu Bia? ia falar sobre demissão, que eu sempre falo uma coisa que é muito forte, assim, pra mim. Porque demissão é sempre uma coisa muito difícil, né? E aí, né, conversando com outras pessoas, as pessoas ao redor ficam chateadas, né? Tipo, é um momento difícil ali pro time, pra empresa, pra quem vai fazer a demissão, né? Pra todo mundo que tá ao redor. E uma coisa que eu sempre falo é que eu acredito que sempre vai ser difícil. E o dia que deixar de ser difícil, que tem um problema. Daí tá o problema, sabe? Porque assim, se for fácil, é porque não existiu conexão, não existiu troca, sabe? Não existiu uma verdade ali naquela relação. Então vai ser sempre difícil, porque é um rompimento, né? Por mais que faça sentido, por mais que faça sentido para outra pessoa, porque às vezes ela tá pedindo demissão também, e é difícil para mim, muito difícil quando pedem demissão, porque você tá rompendo ali, né? Você tem aquela pessoa que você tá trocando sempre, que você tem uma relação, e que de repente, claro, você pode continuar tendo uma relação fora do trabalho, mas vai ser uma relação diferente, mais longe, né? Então, eu acredito que é um lugar que sempre vai ser difícil, e que bom que é difícil, quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Quando ambas as partes não ficam assim tão confortáveis, porque se você ficou muito confortável, eu costumo até falar que é quase como sair de um relacionamento abusivo, né? Que é tipo, já terminou com algum namorado assim que era péssimo? Dá uma paz, nossa, você fala assim, meu Deus, ainda bem, Eu agora não eu vou tenho falar vida. nada. Eu tive uma Travou, vez, não assim, escutei. e aí foi isso, assim, eu Travou. senti uma vez isso, que é tipo a liberdade de você poder, sabe, respirar, assim, e falar assim, ufa. E eu acho que se alguém sair sentindo isso, meu Deus, tipo, né, tô fazendo tudo errado. Então eu acho que sentir né, esse lugar difícil na área de romper essa ligação, né, de quebrar esse contrato, né, essa relação de emprego, ela é super natural e eu acredito que ela é saudável, inclusive. Muito bom.
E aí, um dos outros assuntos aí também que relacionado a pessoas se tornou aí top 1 de preocupação é o tópico saúde mental. E agora isso se tornou aí ainda mais uma responsabilidade dentro das empresas. E aí, o que vocês têm visto sobre esse assunto? Quais os principais desafios? Para onde vocês acreditam que a gente está caminhando nesse lugar de saúde mental no universo corporativo? Não, vamos resolver aqui, né? Por enquanto. Porque é um assunto enorme, né? Eu acho que quando a gente fala de saúde emocional no trabalho, acho que tem alguns pilares principais. O primeiro, acho que é sobre equilíbrio, né? Tipo, sobre a pessoa conseguir ter o equilíbrio entre, né, as demandas dela ali, profissionais, e todas as outras coisas, né, que competem a nossa vida como seres integrais, quando a gente deixa alguma coisa de lado, né? Quando a gente deixa de cuidar da nossa saúde física, da nossa alimentação, do nosso descanso, do nosso sono. Eu falo que é uma das coisas mais importantes, geralmente, quando tem alguma questão, alguém não tá muito bem, você vai perguntar, a pessoa não tá dormindo direito. Gente, tipo, sono é uma coisa muito, assim, muito forte. Mas então tem todos esses pilares que às vezes a gente não dá muita importância, mas que eles são, né, tipo, são ali a base de tudo. E eu acho que tem uma outra coisa quando a gente fala, principalmente, né, de burnout, desse excesso, assim, né, de transbordar. Eu acho que está muito ligado ao sentimento da pessoa de ser capaz de fazer aquilo. Eu acho que quando a gente fala assim, tem muita coisa para fazer, né, eu estou me sentindo muito desafiada, mas quando esse desafio faz sentido para mim, quando eu estou sentindo que faz sentido na minha trajetória, quando eu estou alinhada com as pessoas que estão, de certa forma, trazendo esse desafio ali para mim, quando eu estou conectada com elas e estou sentindo que a gente está indo para um mesmo caminho, tudo isso é uma pressão que se torna, de certa forma, até positiva ali, porque está te impulsionando para você se transformar, para você, né, tipo, aprender mais, para você evoluir. Mas quando eu acho que primeiro você não tem essa conexão com essas outras pessoas, quando o que a pessoa está propondo ali para você não faz sentido na sua trajetória, está te esticando demais, está te levando para um caminho que você não quer ir. E também eu acho que, né, tem esse lugar de liderança, assim, né? Quando o seu líder não tem esse olhar mais humano, que sabe ouvir, que sabe como trazer as coisas, que tem esse cuidado no dia a dia, tudo isso vai se somando e vai ficando uma coisa, né, difícil ali de carregar. Então, parece que a linha é bem tênue, assim, entre a pressão que te impulsiona, né, tipo, o desafio, até, né, eu falei um pouco que eu gosto do caos, e é muito doido dizer que gosto do caos. Eu lembro a primeira vez que eu entendi que eu gostava do caos, eu achei um pouco estranho. Inclusive, hoje eu me orgulho de poder falar isso em voz alta, porque eu me achava estranhíssimo. Mas depois eu entendi o que isso significa. Tá em casa, estranho. Mas aí, entendendo o que isso significa, fez mais sentido, assim, porque eu gosto de sentir esse desconforto que tá me levando para algum lugar, porque eu sei para onde vai me levar, eu sei que vai me levar para ganhar uma nova habilidade, para me desenvolver, para entender um pouco mais sobre mim, para entender mais sobre o outro. Então, eu sei e eu quero isso. Agora, quando a gente não quer, né? Tipo, eu não, sabe, não tô no momento que eu quero me desenvolver muito, agora eu quero um pouquinho de tranquilidade. E aí a pessoa tá puxando ali numa coisa que não é, né? Não é a sua intenção, não é o que você quer fazer. Eu acho que esse é o lugar mais perigoso e que geralmente faz a gente ter essa sensação, né? Que a gente não está cabendo, que a gente não está sendo suficiente, e eu acho que é isso que traz, né, eu acho que esses são os dos principais motivos pelos quais a gente, né, chega nesse lugar de exaustão, né, de burnout, né, de outras questões aí mentais. Então, eu acho que tem várias pequenas coisas que a gente precisa fazer, né, a resposta não é, né, infelizmente, nunca é mágica, nunca é uma coisa só, nunca é simples.
é sempre uma complexidade de fatores. Então, eu acho que primeiro, né, a cultura da empresa ela vai influenciar muito nesse processo todo. O seu líder direto, eu acho que, né, a pessoa que está ali no seu dia a dia, que é a pessoa que está te desenvolvendo, que está trazendo os desafios para você, ela tem né, uma grande importância nesse processo todo. Então, se é uma pessoa, né, que é um líder de fato, que conecta ali, que se conecta com as pessoas, que está de fato olhando para você como uma pessoa, né, querendo te desenvolver quanto pessoa e não só ali interessado no que você tem para entregar. E eu acho que tem, né, as outras coisas, que é esse olhar cuidadoso, essas conversas, então, né, essas provocações de, às vezes a pessoa não está muito bem, daí você vai lá entender, se você está se cuidando, está dormindo, porque às vezes as pessoas, elas só param de prestar atenção e às vezes elas precisam de alguém, né, para trazer esses alertas, assim, o que tem de gente que eu converso que só não está dormindo direito e aí começa a dormir e já melhora, é bizarro, assim, a gente não. Eu acho que o sono é uma das coisas que mais me chama a atenção, assim. Principalmente gente muito nova, que tá no começo da carreira, tá muito empolgado, querendo surfar todas as ondas, querendo, né, se desenvolver, pegar ali, e aí às vezes se excede, daí, né, trabalha não sei quantas horas por dia, daí não dorme, não faz nenhuma atividade física, não se cuida, não tem esse momento de descompressão, né, de parar de... Então, eu acho que, né, tem essa soma de coisas aí. E quais as ações que você comentou algumas, né, Bia, de conversar com as pessoas, entender com a rotina? Stella, você tem alguma outra ação concreta que você acha que realmente vai ajudar as pessoas? Porque o que a gente vê é uma preocupação, saúde mental, é também uma responsabilidade, então, do ambiente corporativo. E aí, como que a gente pode ajudar de maneira eficiente aí no dia a dia dessas pessoas com ações que realmente tenham um impacto positivo para que a gente não tenha ou tem que minimizar esse problema dentro das empresas? Eu, quando penso hoje é uma lei, né? As empresas são responsáveis, precisa cuidar, precisa ter esses espaços de cuidado. E é um ganho para os trabalhadores, né? Porque antigamente, se a gente pensa, as pessoas trabalhavam 14, 15 horas e zero benefício. E aos poucos foram aí desenvolvendo e ganhando vários benefícios. A questão que vem, acho que a preocupação com a saúde mental hoje vem pelo aumento do suicídio. Nós estamos, assim, vivendo um momento de alta do suicídio em todas as faixas etárias, né? E inclusive de idoso. Idoso é uma coisa que assusta, né? Mas também criança tenta suicídio. Então, quando a Organização da Saúde vê esses altos números, índices só crescendo, né? Acontece isso sempre. Aí vem a preocupação que as empresas devem pegar essa responsabilidade. Mas essa responsabilidade é da saúde mental, é da saúde de cuidar disso. Mas a empresa acaba pegando toda essa responsabilidade, né? Para mim, é muito além do que a empresa, né? Porque se a gente pensa, se a gente está vivendo um momento de muita discriminação, de muita negligência, de muito abandono, né? Dentro dos plantões do CVV, a gente encontra muito isso, muita solidão, né? Se a gente pensa assim, ó, quando você dá bom dia para alguém, você dá bom dia como? Bom dia e você já foi embora. Você não olhou para a pessoa e deu bom dia e perguntou como ela está. Então, hoje a gente fala assim, bom dia, e fala, como você está? Mas olhando para a pessoa, né? Hoje eu moro sozinha e eu recebo bom dias quando eu vou embora, saindo do condomínio, a pessoa nem me olhou, ela me deu bom dia, e eu fico pensando, cara, foi meu primeiro bom dia do dia, por que você não foi fofo, né? Então, são cuidados tão pequenos, sabe? A gente, no dia a dia, nos nossos relacionamentos, o quanto que a gente está presente, né? Então, o fator presente hoje, no presente mesmo, a gente está sempre vivendo um passado, está sempre muito louco com o futuro, Sim. e a gente esquece disso, sabe?
tá de verdade com a pessoa, sem celular ou sem isso. Então, eu acredito que veio uma responsabilidade para as empresas muito grande, e que sim, bora pensar, mas o indivíduo, a pessoa, ela também precisa aceitar, ela precisa querer, né? Quando você fala de psicólogo para muitas pessoas, elas falam assim, não, mas eu não sou louco, não preciso, né? Quando a gente fala de psiquiatra, então, elas ficam enlouquecidas. E aí eu sempre penso que quando a gente vai cuidar da saúde mental, é quando a gente, igual quando você quebra uma perna, quebra um osso, quebra um braço, você tem que ir lá e pôr gesso, né? Vai ter que ficar lá mobilizado, vai pôr gesso. E aos poucos você vai saindo daquele lugar do gesso e vai ficando bem. Às vezes precisa fazer uma fisioterapia. Então, cuidar da saúde mental é esse processo. Você vai ter que ir lá tomar um remédio, aos poucos entender que você vai ficar bem, né? Então, eu acredito que existe mais a aceitação das pessoas em tratamento do que a gente falar, pô, vamos fazer várias coisas que as empresas precisam fazer. Hoje você precisa cuidar do bem-estar dela, precisa saber se ela está indo para a academia, se ela dormiu. A Bia disse assim, eu me preocupo se a pessoa dormiu. Pensa, como assim, né? É muito enlouquecedor isso, né? Porque as pessoas precisam produzir, elas são pagas para produzir. E aí vem, sim, vem a gente, gestão, precisa cuidar para ela produzir bem, para ela ficar bem. Mas vem uma cobrança muito grande quando a gente lê a lei que veio agora, e eu acredito que vem sim, por causa do índice que está aumentando assustadoramente a questão do suicídio, aí caiu para as empresas essa questão. Mas bora lá que são mais vocês para a gente, mais alguém cuidando das pessoas, né? Mas é uma pauta muito assustadora, assim, eu me preocupo muito com isso. Com certeza. Eu acho que é isso. A gente faz o melhor que a gente pode, tenta melhorar o ambiente, cuidar das pessoas, mas todos nós somos indivíduos que também têm, né? A vida não é só trabalho, tem as outras coisas, a gente precisa se cuidar como um todo e garantir, né, que a gente. Garantir é uma palavra que eu acho que não existe, mas tentar aí se manter cada vez mais se conhecendo, porque eu acho que para ter saúde mental você precisa se conhecer, precisa cuidar aí, como a Bia falou, do sono, cuidar da alimentação, tomar sol, todas as coisas naturais que às vezes assim, eu tava conversando esses dias com meu marido e aí ele falou: "Ah, quando você tá doente, fala vai tomar sol, fala, não vai acontecer nada". É, porque se tomar um sol, Realmente. não vai resolver. Mas é esse cuidado, né, contínuo. E aí, com relação a os desafios do ambiente de trabalho com várias gerações diferentes, né? Então, no momento de trabalho atual, a gente tem aí várias gerações. E como que vocês enxergam isso no ambiente de trabalho? Quer começar, Bia? Eu não sinto muito essa diferença tanto de geração. Talvez porque a gente tem um filtro muito grande de cultura. E aí a gente já se conecta com pessoas que estejam ali, né, parecidas com o lugar para onde a gente está indo e, né, com a forma como a gente trabalha. E, claro, eu acho que quando a gente fala de geração, a gente está falando de uma, né, de coisas que aconteceram e que influenciaram, né, essas pessoas. Mas, no fim, cada um tem a sua história, a sua influência ali, né, que se a gente vê, né, mesmo dentro da mesma geração, tem 50 milhões de tipos de personalidade, de pessoas, de estilo de enxergar as coisas. Então, eu ainda enxergo de uma forma muito aberta, assim, para essas gerações, assim, né, eu continuo me conectando com pessoas individuais que têm cada uma a sua história, que tem, né, a sua trajetória que fez ela chegar aqui, mas, né, não dá para a gente ignorar o fato de que tem várias coisas que vão acontecendo na nossa história, que vão influenciando, né, o nosso modo de pensar e de agir.
E eu acho que nesse lugar especificamente, né, quando eu falo mais amplo, eu acho que a gente, né, tá cada vez mais ansioso, assim, né? E eu acho que, né, as gerações mais novas, mas é a gente que está vivendo nesse mundo onde eles nasceram, mas, né, onde a gente também está convivendo agora, né, as coisas são muito imediatas, assim, as coisas acontecem muito rápido, é tudo, né, numa velocidade muito grande. Então, eu acho que a gente tem esse desafio nosso mesmo, né, de olhar primeiro também para a gente. Eu faço muito esse exercício de também olhar para o quanto as mudanças que acontecem interferiram também, né, em quem eu sou, na minha jornada, e conforme, né, a gente vai aprendendo e vivendo nesse mundo de mudanças, o quanto a gente vai se transformando e o quanto é benéfico e o quanto, né, tipo, tira coisas que a gente poderia usar de forma melhor, né? Eu acho que a ansiedade é uma coisa muito forte, assim, né? A gente tá sempre querendo um resultado muito rápido, então eu ouço muitas pessoas falando de não, eu tava nesse lugar, aí, né, a pessoa entrou ali, daí, depois de um ano, não, tipo, já não tinha mais desafio para mim, eu já sabia tudo, e aí eu queria alguma coisa nova, eu fico pensando, né, tipo, é muito rápido, assim, né, essa sensação, mas eu não consigo colocar ela numa geração só, porque eu acho que, de certa forma, vai impactando um pouco cada um, né? Eu acho que só a intensidade, talvez, é maior, mas eu acho que isso impacta, né, todas as pessoas. Então, no meu dia a dia, assim, eu não percebo tanto, não me impacta tanto essa questão de gerações, mas eu acredito que tem, né, essa questão aí da ansiedade e que eu inclusive falo bastante, até quando eu vou fazer um boarding, tem uma parte que a gente fala de crenças que é sobre integralidade. E aí toda vez que eu falo para mim também, né? E eu falo para a pessoa e penso, vai, Olivia, escuta o que você está dizendo. E a gente fala, né, sobre integralidade, que é sobre você estar inteiro naquilo que você se propõe a fazer. Isso é um exercício muito difícil no mundo de hoje, que tem muitas informações, o celular está tocando, né, tem vários estímulos, né, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias informações que chegam. A gente brinca assim que a gente sai para almoçar, na hora que volta tem 15 coisas que já aconteceram, porque, né, as informações chegam com uma velocidade muito grande também. E a gente aprender, né, a ter esses momentos né, de se concentrar, de trazer para o momento presente, é um exercício que eu acho que todo mundo precisa fazer, mas eu acho que nas gerações, né, que já nasceram nessa era, né, de muita informação, de coisa muito rápida, isso acontece, né, tipo, com mais intensidade. Eu percebo muito nos meus filhos, né? E eu já tento controlar um pouco, assim, para tentar equilibrar essa loucura da coisa muito rápida, assim. Até a gente brinca quando eles querem alguma coisa muito rápida, daí meu marido fala, aqui não é YouTube, entendeu? Não é só passar o dedinho e vai pro próximo. Não é YouTube. E eu tento exercitar muito esse lugar com eles, de assistir coisas longas, de assistir filmes, de parar para pintar e ficar um tempo ali concentrado na mesma tarefa, porque parece que a gente está muito nesse lugar de coisas muito rápidas, né? Tipo um texto pequeno, um filmezinho pequeno, e, né, a gente vai se acostumando com isso, e vai deixando o nosso cérebro um pouco preguiçoso, assim, para mim. Eu acho que a gente vai desacostumando com o desconforto de esperar. E acho que se acostumar com esse desconforto, ele é importante porque né, a gente precisa de pausas. Até quando a gente fala de aprendizado, é muito legal, assim, porque quando eu falo assim, você aprende uma coisa nova, se você não tiver um tempo de pausa, você não consegue absorver aquilo vai entrar na sua cabeça e vai sair. Você precisa, né, ter um tempo. E fala que um bom momento para você estudar, inclusive, tipo, quando você quer muito absorver alguma coisa, você estuda e depois vai dormir. Porque é o seu momento né, de relaxamento da mente ali, que daí você vai absorver aquilo que você, né, tirou ali como conteúdo. Inclusive falam que quando você tem um trauma,
é bom não dormir depois. Porque daí ajuda, porque se você dorme, vai mais ainda pra dentro da Fixar. sua mente. Então é bom demorar pra DR só de dormir. manhã. Tenha traumas de manhã, é melhor. Eu tenho o dia inteiro pra esquecer. E para você, Estela, como que você enxerga essas gerações? Tem diferença para você? Ah, tem bastante, mas eu acho que quando as empresas abrem esse espaço para misturar, para estar junto, essa diversidade, né, gente? A gente tem tantas pessoas diferentes, né? E aí acontece o respeito, acontece a vulnerabilidade, porque você fica vulnerável quando você está num ambiente diferente. E aí você tem que se aceitar que você está nesse lugar e aceitar ajuda e pedir ajuda. E para outra pessoa que ajuda, também aprende muito, né? Então eu acho que a troca é muito rica, porque se você trabalha com tudo igualzinho, né? E mesmo que são, como a Bia disse, todo mundo é diferente. Mas quando você mexe com a questão etária, idade ou diversidade sexual ou qualquer outro movimento, você está lidando com o respeito, com a vulnerabilidade. A gente cresce muito como pessoa quando você tem esses desafios diários aí com a convivência com outras pessoas. No nosso dia a dia, eu vejo bastante, né, com a Estela. Eu sinto que às vezes ela dá uma pausa, ela ouviu o que eu falei, e ela dá uma pausa, tipo assim, sabe de nada. Aí ela respira e fala, não, deixa eu te mostrar, eu acho. Aí eu, na hora eu percebo, cara, certeza que é. Como ela já tem experiência, ela pensa, ai, coitadinha. Sabe de E pra nada, mim, inocente. sabe quando você sente isso? Que a gente faz isso também com os jovens. Eu vejo a pessoa falando, ai, não, porque eu tenho 2 anos, já sou sênior. Eu penso, gente, coitado. Eu também faço essa mini pausa, tipo, entendi. Conte mais sobre isso. E aí eu sinto no dia a dia que ela passa por isso também. E o que eu mais aprendi nesses últimos tempos, com essa diferença de geração, é o como a gente tem que medir o que vai falar. Porque, por exemplo, para alguém mais jovem, se eu não falar que ela tenha, sabe, mostrar um mínimo de visão de futuro, parece que ela não tem engajamento. E isso com outra geração, o futuro talvez não, eu não quero, não, me fala de agora, qual é o próximo passo? Então tem que ficar também equalizando como falar com cada um, e é um aprendizado, que o nosso natural é falar o como você gostaria de ouvir, e não é bem assim quando a gente está guiando pessoas de gerações diferentes. Para mim esse é um desafio muito grande. E outro desafio muito grande, Estela vai lembrar bastante agora, é o fato da empatia. Muito se fala sobre empatia, né? Palavra da moda, mas como que a empatia tem impacto, como que vocês enxergam isso, que a empatia tem impacto e desafio com as pessoas, e como a gente pode desenvolver isso, se é que é possível desenvolver empatia. Empatia, pra mim, eu acho que é o mais difícil, porque o meu natural é agir como eu acho que ela tá sentindo e não como realmente ela tá. Naturalmente falar isso aqui deve ser isso, então eu vou tentar resolver. E como que vocês enxergam isso? Como que a empatia pode ajudar a gente nesse papel de cuidado com as pessoas? Pergunta difícil, hein, Isabel? Mas é que eu quero ouvir a resposta, porque pra mim é bem difícil. Quem sabe elas têm uma solução. Eu uso aqui pra isso. Vai aprender. Para mim, acho que a empatia está muito ligada à escuta e conexão. E assim, de longe, não é uma coisa fácil. Porque cada pessoa sente as coisas de um jeito. Cada um sente o mundo, sente tudo conforme a sua história. E ninguém tem uma história igual a de ninguém. Né? Mesmo se você é irmão de alguém, você não vai sentir, né? Tipo, mesmo se você foi criado junto, né? Você tem a sua própria história, a sua própria percepção sobre o mundo. E toda vez que a gente sente alguma coisa, a gente sente com tudo aquilo que a gente é. Tudo que a gente sente diz mais sobre nós do que sobre o outro. Né? Então, é sobre nós. E aí, empatia é você tentar entender, né? Tipo, tentar se colocar ali nesse lugar dessa outra pessoa que
né, tem a história dela que você não sabe a história dela, você não vai conseguir saber toda essa história para você se conectar. Então, por isso que eu acho que está nesse lugar de escuta e de conexão, num lugar de, sabe, você vai ter que se abrir a entender o que ela tá te falando e o que ela tá colocando ali sem nenhum julgamento, assim, porque, tipo, não é sobre como você vê, é sobre o como ela sente. Então, eu acho que essa, né, quando a gente fala de conexão, se conectar ali com a pessoa, tá de forma aberta e genuína, ouvindo o que ela tá dizendo, acolhendo aquilo que ela está dizendo, eu acho que faz com que, né, a gente consiga, de alguma forma, exercitar esse lugar de empatia. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende o que acontece com a gente e quando a gente compara que é muito diferente para o outro. Por isso hoje eu acho que as maiores coisas que eu aprendo é muito de dentro para fora. Assim, quanto mais eu entendo sobre mim e o como o eu, né, toca ali no outro, como o cinto impacta no outro, faz eu refletir o contrário. Então, se essa pessoa está falando isso e ela não sabe tudo, sabe, todos os meus gatilhos, toda a história que eu tive, ela, né, não sabe a emoção que está surgindo aqui, e não tem como saber. Então, quando essa pessoa me fizer a mesma coisa, não tem como eu saber. Então, acho que né, ter esse conhecimento de que você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, faz com que você olhe de um jeito, né, mais aberto ali para se conectar com aquilo que ele está te trazendo, sem nenhum julgamento, porque, tipo, você não sabe, né, o que está se passando. Eu lembro eu muito nova, assim, jovem, quando eu ia na igreja, eu era coordenadora de um grupo de jovens. E aí, né, 15 anos na igreja, eu lembro que sempre vinham algumas pessoas para dar conselhos, assim. E aí eu lembro de algumas pessoas me dando alguns conselhos que eu ficava pensando, não tem nada a ver o que ela tá falando. Mas não tem nada a ver, porque ela não sabe, tipo, da minha história. Às vezes tá falando assim, quero te dar um conselho aqui sobre, né, sei lá, o como você se comporta com seus pais. Daí, tipo, você devia fazer isso, isso. Aí você fica assim, mas você não sabe. Tipo, você tá falando isso aí com base no quê? E eu lembro de eu pensar isso, eu olhando pra pessoa, eu lembro até da carinha da senhorinha falando, e eu pensando assim, tudo bem, ela tá dando o melhor que ela pode pra tentar me ajudar com alguma coisa que ela não faz ideia do que é, e ela não tá falando nada com nada pra mim, assim, tipo, tudo isso que ela tá falando não serve pra nada. Mas ela tava ali, de alguma forma, tentando me ajudar, e eu acho que desde essa... Eu sempre lembro dessa sensação, que é o outro não entender de fato tudo aquilo que tá passando, porque às vezes você não quer contar tudo, às vezes não dá para contar tudo, entendeu? Então acho que é sobre ouvir e não julgar. Me parece que é um pouco desse caminho. Para você, Estela. Acho que a Bia falou tudo que eu ia falar. Copiou. Mas tem muito isso, né? Porque quando você escuta algo, é como se você pegasse uma fotografia, daquela fotografia daquele momento. Você não vai saber o passado e não vai saber o futuro. Então, como pegar aquele momento e tentar entender aquela pessoa, né? Aí vem a escuta amorosa, né? Estar perto da pessoa e tentar jamais solucionar problemas, né? Porque parece que toda vez que você escuta algo, a gente vai focado no problema e quer resolver o problema. Mas não, as pessoas querem contar as coisas pra gente acolher o sentimento. E quando você acolhe o sentimento, a pessoa vai ficar bem e vai conseguir seguir com a vida dela, né? Então, acho que uma vez falaram isso da foto, eu falei, nossa, é mesmo, né? Porque você vai pegar o fato, é uma foto que ela está te falando. Você não sabe, como a Bia disse, o que passou, que gatilho que teve, que futuro vai dar, né? Então, é acolher aquele momento mesmo, e dar colo, né? É tão bom dar colo, né? E receber. Eu, uma vez, vi, acho que em um podcast, alguém falando sobre como se a gente sente a necessidade
tanto de ser acolhido como de também acolher. Uhum. E aí eu achei muito impressionante isso, porque às vezes a gente sempre acha que a necessidade é só de, tipo, de ser acolhido, né? Tipo, quero um carinho. Mas não, tem a necessidade de você também dar o carinho, Sim. né? E aí, quando a gente faz isso, a gente também está se realizando e, ao mesmo tempo, sendo aí útil de alguma forma para a pessoa naquele momento. E achei muito impressionante isso, porque eu nunca tinha pensado como se fosse uma necessidade também. Mas para se tornar uma necessidade, o outro precisa pedir, né? A gente nós não temos que ser forte o tempo todo. Então tem hora que você fala, pô, me dá colo que eu tô precisando, né? E aí a pessoa vai lá e tá disponível e dá, né, Bia? Mas acho que nós não temos a facilidade de pedir, porque a gente tem muita dificuldade de ser vulnerável. Mas quando a gente consegue abrir essa porta e pedir, é muito bom também. As duas coisas são muito importantes. Aprendi muito na terapia. Porque eu acho que a gente, de alguma forma, acho que depende, né, do que você passou ali na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, você vai se moldando num lugar e pelo menos para mim, em algum momento eu entendi que eu precisava ser autossuficiente. Só que é muito contraditório, porque você quer ser parte de uma comunidade, você quer cuidar de pessoas, você quer acolher pessoas, mas ao mesmo tempo você quer ser autossuficiente, não faz sentido. Pelo menos pra mim não faz. Né? Se eu quero fazer parte de uma comunidade, é porque, né, eu quero ser parte dessa comunidade. E se eu sou autossuficiente, eu não preciso de uma comunidade, né? Eu não preciso de ninguém. E aí eu acho que desconstruir isso para mim foi muito importante, assim. E eu lembro que eu fazia terapia e eu tinha exercícios. Que era bizarro, eu não conseguia fazer, era muito difícil. E aí eu lembro que no começo a psicóloga falava assim, quando você tiver um problema, você me conta. Me manda uma mensagem, conta o seu problema. Aí eu falei, é sério? Falei, você tá louca? Eu nunca vou fazer isso. Eu não consigo me imaginar fazendo isso. Não passa pela minha cabeça. Tipo, eu pago a psicóloga, entendeu? Eu vou mandar uma mensagem pra ela do nada. Tipo, não faz sentido pra mim. Eu penso, não tá na minha hora da sessão, eu não tô pagando nessa hora, tipo, pra ficar te mandando umas coisas nada a ver. E aí ela falou várias vezes, eu falei assim, eu não consigo me imaginar fazendo isso. Aí um dia ela falou assim, olha, me parece que você não vai fazer mesmo, né? Aí ela falou, então, vamos mudar esse exercício, depois de algumas sessões, que eu não tinha feito nenhuma vez. Aí ela falou, vou mudar esse exercício, então. Agora, quando acontecer alguma coisa, você vai contar pro Davi, que é o seu marido, né? Então você conta pra ele, que é uma pessoa mais próxima, daí você conta pra ele, mas olha, eu lembro desse exercício, que era, não é pra você contar depois que você, na sua cabeça, já resolveu. Porque assim, um problema ainda não resolvi, mas já tem um plano, sabe? Que é tipo assim, já minimamente me estruturei. E aí você conta, isso não é contar antes de resolver. Daí eu falei, não, ainda não resolvi, tipo, só assim, a ideia. Daí não, eu quero que você conte quando você estiver desestabilizada. Tipo assim, não sei o que eu faço, tô tipo, sei lá, não sei quem eu sou. Sabe quando o problema tá ainda assim, tipo, acabou de chegar pra você, ainda não consigo nem pensar sobre ele? E aí meu exercício era compartilhar quando eu tivesse assim. E foi muito difícil. Parece uma coisa fácil, assim, porque eu pensei, vou fazer, mas eu não conseguia, porque eu pensava, quando eu ia falar, já estava resolvido na minha cabeça. Nossa, eu já tinha resolvido. Eu tenho uma mini solução. É muito doido, mas foi muito importante, assim, de eu refletir sobre isso, porque eu nunca tinha parado para pensar mesmo. De já trazer tudo. Então parece que é tipo, eu tenho que resolver, eu comigo mesma, e depois eu vou lá para ter uma confirmação, para ver se a pessoa se tem alguma outra ideia, mas resolveu, já meio que resolveu, não chega ali, né, tipo, sem nenhum caminho. É muito doido, mas eu achei muito importante, assim, para mim. Claro que é um exercício, né, que a gente precisa sempre fazer, de se olhar e entender, né, os passos de evolução. Nada que a gente evolui de dentro para fora é muito rápido, assim, né, tudo, né, muitos passinhos, assim, mas eu sinto que eu evolui muito quanto pessoa, assim, quando eu entendi
que tudo bem precisar do outro, tudo bem não resolver tudo sozinha, porque também tudo bem o outro precisar de mim. E aí você consegue até entender melhor essa equação toda de quando a gente fala sobre comunidade. Daí comunidade passa a ter um sentido que faz mais sentido, assim, né? Tipo, passa a fazer mais verdade dentro de você. Eu fiquei pensando comigo o que anda acontecendo. Que eu compartilho muito pouco das minhas coisas com as pessoas. E não porque eu não quero, não é intencional, do tipo, eu não vou contar isso. Não é algo que passa na minha cabeça. Seja o problema, qualquer coisa, qualquer notícia. E eu sinto que as Você não pessoas... é misteriosa. E não é de propósito. Não é de propósito. Do tipo, ai, não vou contar. Segredo. E eu sinto que o fato de ser assim faz com que as pessoas também comecem a achar que não podem nem perguntar. Porque é como se eu não quisesse responder. E não é verdade. Tipo, eu gosto de responder. E nisso foi me afastando. E elas também passaram a compartilhar menos. Porque é como se eu não quisesse saber. E eu só fui perceber isso recentemente. O que isso realmente não é verdade, não, né? Sabe, não. você quer. Exato. Acho que foi aí que eu percebi. Eu pensei assim, nossa, as pessoas não estão falando mais nada, sabe? Pessoas próximas. Mas eu acho que é por isso. Eu tinha essa sensação. E eu tô fazendo exercício agora. Não sei quando esse podcast vai sair, mas talvez as pessoas que vão saber. Eu estou buscando pessoas que faz tempo que eu não falo, que eu era muito próxima. Mas por questão de geográfica, me afastei e acabou que me afastei também, porque daí você vai com menos contato. E tô forçando a mandar mensagem, contando uma coisa minha aleatória. Ih, tem um monte de coisa que eu não contei, né? Tá cheio de coisa nova pra contar. Tem 3 anos que eu não mando nada. Mas por isso... Contou até que teve um filho, né? Cara, e de verdade. Eu tive essa sensação, foi recentemente. Por quê? Porque é o que eu comunico quando eu não pergunto, quando eu não compartilho. É o que as pessoas começam a achar que ela, na verdade, não gosta. Então, acho que ela não quer, então eu vou me afastando. E é uma mentira, na verdade, eu gosto desse lado... De relacionamento, de troca e tal. Então, pra mim, tem sido um exercício muito difícil. E compartilhar problema, então, quando você falou, eu pensei, nossa, é um nível elevadíssimo. Eu não compartilho, porque eu não compartilho nem coisa boa, entendeu? Tipo assim, vou viajar, uma viagem incrível. Assim, eu não falo. E não é porque eu não quero, eu não sei, é uma dificuldade de compartilhar mesmo. E aí, quando você falou, nossa, compartilhar, eu pensei, não falo isso pra ninguém. Tipo assim, não falo pra ninguém, porque eu não falo nada. O que eu mandaria pra uma pessoa estranha? Mas eu fico imaginando que pra mim também é difícil. Mas aí, como que você vai ajudar o outro se você não tem nenhum espaço de abertura? E como que ela vai se abrir comigo se eu também não falo nada? Então, tem sido um exercício, tô aprendendo. Mas problema, não consigo nem imaginar, mandando um problema aleatório. Essa semana fiz isso com a Maísa. Eu falei, eu não tenho a solução ainda, vou mandar pra ela. Eu pensei assim, eu tô aqui pra solucionar, mas hoje eu não tenho. Aí eu não compartilho enquanto eu não tenho a solução. Eu falei, vou guardar essa informação, vou pensar nisso. Mas é um exercício, então tô tentando. Mas o seu, pra mim, foi um nível, assim, altíssimo. Eu fiquei, assim, nossa, louco, bem louco. Nunca faria isso. Não consigo. Sem pensar numa mini solução, deve ser muito, muito difícil. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas é muito doido você falar sobre isso, né? De quando você não se abre, parece que não dá espaço pro outro se abrir. Não pra todo mundo, né? Tem umas pessoas que são bem... bem Sem noção, né? Mas eu falo bastante que eu uso isso no meu dia a dia, assim, que é, se eu quero que a pessoa fale sobre ela, eu preciso falar sobre mim, né? Eu preciso estar disposta a me colocar também, né, na minha vulnerabilidade. Porque quando você abre espaço em você, o outro, né, se sente até mais confortável e faz mais sentido para ele. Porque senão, imagina, ele vai começar a contar as coisas do nada, você fala assim, nem sei exatamente se ela quer mesmo, né? Será que ela só falou por educação? Tipo, fala aí como você tá. Ah, tudo bem, tudo ótimo. Inclusive, eu tô fazendo um exercício agora que é com as pessoas mais próximas. Quando me perguntam se tá tudo bem, se não tá tudo bem, eu falo.
Porque não tem aquele negócio de, Minha, oi, você tudo tá muito bem? evoluída. Aí, não, só com bem próximos. Então, por exemplo, não, e também tento contar alguma coisa, porque eu acho que esse exercício aconteceu porque eu tenho, né, meus irmãos estão morando longe de mim, assim, então estão morando em outro país, aí a gente só se fala por mensagem agora. E você acaba perdendo, tipo, esse dia a dia, essa troca das coisas que vão acontecendo, dos problemas, das coisas que você resolve, né? Você acaba contando coisas que são maiores, assim, e as coisas acontecem nas miudezas, né? E aí, agora, toda vez que eu falo com eles falam, e aí, tudo bem? Eu falo, não, tá, tem isso aqui que tá bom, isso aqui não tá tão bom. Aí eu falo alguma coisa que aconteceu, tipo, essa semana... E aí, às vezes, eu falo umas coisas, tipo, muito aleatórias, assim, tipo... E é o exercício de falar, tipo, qualquer coisa, que é, tá tudo bem, como estão as coisas por aí? Aí eu conto alguma coisa que, às vezes, nem faz muito... Eu não contaria normalmente se eu não estivesse fazendo esse exercício. Mas é sobre... Eu acho que é sobre trazer verdade para essas conversas, porque a gente vai ficando muito no automático, né? Que é tipo, tá tudo bem? Tá, e com você? Tudo ótimo. Aí fala de alguma outra coisa. E eu acho que no dia a dia, né? Beleza, não dá pra ficar toda hora também. Mas tudo bem, todo mundo pergunta, e aí, tudo bem? Daí você começa a descarregar. Tá. Né? Tem um momento Eu fui no certo. mercado, a mulher Tem um momento certo. É. Mas eu acho isso importante e eu acho que eu uso essa ferramenta no meu dia a dia já de forma natural. Assim, né? Quando eu vou fazer uma entrevista, eu sempre começo a entrevista contando sobre a minha vida. Porque eu acho também, tipo, a pessoa tá ali disposta, sabe, a me contar sobre ela, né? Às vezes com algumas, né, tipo, às vezes tá nervosa ali, tá, né? É difícil fazer uma entrevista. Então eu fico pensando, tipo, né, deve estar difícil ali para ela, então eu vou contar um pouco sobre mim, para ela se conectar um pouco comigo também. Eu acho que também ajuda a quebrar um gelo ali, porque daí a pessoa fica, tá, ufa. Ela tá Desarma, direcionando, né? aqui não é só perguntas. E aí eu falo um pouco sobre mim, tipo, né, conto, assim, numa trajetória também, conduzindo um pouco do que eu quero saber, e é muito doido, porque eu conto várias coisas da minha vida, e eu não falo pra ela o que é pra ela me contar, eu só falo, conta um pouco da sua jornada. E aí é muito doido, porque ela conta geralmente na mesma cadência que eu contei. Que é tipo, ela começa contando um pouco do início da carreira, daí conta sobre, tipo, como ela se apaixonou pelo aquilo que ela faz, aí conta sobre a vida pessoal, e ela acaba seguindo o que eu trouxe no começo sem dar nenhum direcionamento e sem, às vezes, nem ela perceber. Então, acho que quando a gente abre esse espaço, né, quando a gente se coloca para o outro, fica mais fácil essa conexão também. Do outro se sentir seguro também de falar, de se sentir confortável para poder, né, trazer as coisas, porque você já se colocou ali primeiro, né, nesse lugar desconfortável. Aí para o outro já está um pouco menos desconfortável. Legal isso. E Stella, no CVV, na verdade, você lida com pessoas em momentos delicados e pessoas desconhecidas, né? Que aí acho que é ainda outro desafio. O que você acredita que é importante nesse momento? Como que você lida com essa situação? O CVV existe há 60 anos, né? E o sonho de todo voluntário é que o CVV um dia não precise mais existir. Existe muita solidão, né? Existe muito abandono, né? O CVV, ele não para 24 horas, né? O CVV é 24 horas, Natal, Ano Novo, né? À noite. Então, a gente imagina quantas pessoas precisam conversar, né? É simples assim, falar como foi o dia, chegou em casa e está sozinho e não tem ninguém para ligar e falar, olha, meu dia hoje foi tal. Já peguei ligações bem difíceis de tipo, não sei se quando terminou a ligação a pessoa ficou viva. Então existe a necessidade de você falar, olha, não estou mais aguentando viver, né? Então a gente propõe o apoio emocional e a gente fica com a pessoa o tempo que ela quer, o tempo que ela desejar. Mas é um desafio, né? De você. E eu sempre penso que é assim, coloco pensando, é como se puxar a cadeira, sabe? Você puxou a cadeira, a pessoa sentou, a conversa vai embora. Mas como você fazer
com que essa pessoa puxa a cadeira e sente e fica acomodada. Que a hora que ela sentar e se acomodar e acreditar no que você está falando, conversando, pode ser que ela mude de ideia, né? Então, o acolhimento é fundamental, e essa questão do não julgamento, de não querer resolver nada. Mas eu sempre penso, sabe, que às vezes a gente falha muito com as pessoas próximas, né? Igual a Isa falou assim, tô ligando para pessoas que eu tinha conexão e passou, porque a vida é muito rápida, né? Tipo, A gente 3 anos. Não é passou pouco. e aí, e assim, sempre assim, a Bia falou, como se eu posso ficar falando toda hora de mim também, né? Porque quando a gente pergunta para a pessoa como vai você precisa parar e escutar. Então, toda vez que você perguntar para alguém, você precisa ter tempo. Se você não tiver, você dá aquele bom dia rapidinho e sai correndo, né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente estar presente nas nossas relações com as pessoas e perceber nos mínimos detalhes, né? Hoje a gente tem aí uma adolescência com vários problemas, muito isolada dentro dos seus quartos, e a gente fez uma discussão lá no trabalha com adolescência, que eu pensando assim, que antigamente, né? Eu sou das antigas, né? Quando meus filhos tinham problemas, eram problemas reais. Eu sabia a escola, eu sabia os vizinhos, eu sabia a brincadeira de rua, é o pipa que quebrou, a linha que tal. Eram coisas palpáveis, eu sabia o que era. Hoje, quando você pensa na adolescência, no mundo das pessoas, não só da adolescência, dos adultos também, eles estão conectados no mundo virtual que a gente não sabe o que é. É tão assustador isso, e a gente fez uma reflexão esses dias sobre isso, de pensar como que a gente lida, como que a gente cuida das pessoas, se elas não estão mais no presente, elas não estão sentadas na mesa tomando café com você. Ela está no mundo falando com pessoas que você nem imagina quem são, né? E como trazer elas mais para perto, né? Então, o mundo virtual é uma coisa que assusta muito, assim. Como que a gente trazer as pessoas com conexões mais verdadeiras, mais próximas? Você falou uma coisa importante agora, que é às vezes as pessoas que estão do nosso lado estão passando por um momento muito difícil e a gente nem sabe. E quando sabe, e realmente ajuda. E o que a gente pode fazer que realmente pode ajudar essas pessoas? Tem alguma dica, Estela? Eu que Não fujo de existe, todos esses momentos difíceis. não existe dica, né? Mas é você se colocar disponível, de você se colocar, tô por aqui, né? Às vezes eu falo para minha filha assim, olha, se você precisar de ajuda, você precisa pedir, porque se você não pedir, eu não sei, né? Então, às vezes, quando a pessoa está passando uma situação difícil, ela também precisa querer ajuda, porque se a pessoa não quiser ajuda e não quiser compartilhar o problema dela, ninguém pode fazer nada, né? Então, acho que quando a pessoa te pede presença, opa, vamos conversar? Bora! Pessoas falam assim, Estela, vamos tomar um café? Vamos, eu não quero nem saber. Por quê? Porque é aquele momento, né? Então, quantas as vezes a pessoa pede para conversar, você fala, não, pode ser tal dia, pode ser tal hora, né? E aí já era, né? Você já perdeu a conexão, né? Então, quando a gente. E por isso que eu falo, né, da nossa disponibilidade. Porque às vezes a gente quer ajudar alguém, mas você também precisa se olhar primeiro. Opa, eu posso ir, né? Um dia desses, um amigo meu, ele tá com câncer, ele tá bem mal. Aí ele falou para mim que ele queria fazer a eutanásia. E aí ele começou a falar para mim que já tinha ido em tal país, que ele tinha pesquisado tal país, blá, 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 blá. Aí eu falei para ele, não, eu não consigo continuar essa conversa, eu vou ter que desligar. Ele falou, pô, mas você é do CVV, você vai ter que me escutar. Eu falei, não, eu não consigo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender a nossa disponibilidade, né? Aí depois passou, acho que um mês, um tempo, eu liguei para ele, eu falei, agora eu estou pronta para conversar com você, bora lá conversar. Mas é muito difícil, tem coisas que chegam para você e que você fala, não, não consigo lidar com isso agora. A gente, opa, vamos marcar outra hora. Mas é muito
triste, né, quando a gente passa por uma situação que você não sabe que palavra que você vai falar, porque você também está lá chorando, está lá comovida, mas estar presente é fundamental aí para algumas pessoas, mas mesmo ser presente é difícil. Eu queria falar um pouco sobre isso, que eu já passei por uma situação bem complexa, assim, no trabalho. De uma pessoa que, né, a gente estava num call ali e ela, em algum momento, falou que, né, que queria se matar. E aí eu fiquei... Primeiro eu travei, assim, pensei... Como eu ajudo isso, né? Porque, tipo, é muita responsabilidade. A responsabilidade foi para um nível muito elevado ali, né? Tipo, que é a vida da pessoa. E aí você fica, eita, será que eu posso ficar aqui? E aí, ensinamentos da minha mãe, eu respirei fundo e pensei, eu só preciso estar presente, né? E disponível. Porque eu não posso resolver o problema dela. E eu acho que a gente tem essa tendência a sempre querer resolver. E muitas vezes a gente não pode resolver o problema do outro. Mas se o outro está ali colocando de alguma forma esse problema para gente, é porque ele precisa, né, colocar para fora, falar. Às vezes até quando a gente fala, a gente se ouve, né? E é importante ter alguém para ter essa troca. E nesse momento eu entendi que eu falei, eu tenho que tirar toda esse meu desespero, essa minha ansiedade e entender que eu vou ficar só disponível. E se for para ficar em silêncio, que é, né, super desconfortável pra gente, vou me colocar em silêncio. Se for para ouvir, vou só ouvir. E é isso, vou me colocar à disposição. E aí eu, né, fiquei várias horas com essa pessoa num call. Foi um momento difícil, assim, mas que eu aprendi muito também, que é sobre treinar essa escuta, assim, às vezes acho que a gente é muito ansioso, né, a pessoa começa a falar, você já começa a pensar o que você vai responder, o que você vai falar para ela fazer, e aí você tá sempre ali com a cabeça a mil, e eu acho que em alguns momentos é só sobre, tipo, esquecer quem é você, assim, chega, para sua mente e só ouve, sem tentar resolver, sem fazer conexões, porque eu não sei, minha mente está sempre fazendo conexões, eu fico, talvez para lá, eu pensei, não, é nada agora, é só ouvir. E aí eu falei para ele, olha, eu tô aqui com você, o tempo que você precisar. E eu pensei, tipo, é sobre a vida dele. Eu dou o tempo que o que eu mais posso dar agora é o meu tempo. Eu dou o tempo que ele precisar. E aí eu falei, o tempo que você precisar, eu vou ficar aqui. Se você precisar que eu fique aqui o dia inteiro, eu vou ficar aqui o dia inteiro. A gente vai conversar, né, o que você quiser conversar. E é isso, assim, tô aqui. E, né, a gente conversou, teve ali uma troca. Foi muito importante, assim, para ele também poder, né, desabafar, ele se abrir. Eu acho que, né, eu passei por isso uma vez, né, não tenho várias experiências nesse lugar, mas eu acho que essa experiência fez eu trazer esse lugar de só estar disponível e só ouvir, né, porque acho que às vezes a gente se coloca também num lugar que até é um pouco prepotente, assim, né, de tipo, não, vou resolver seu problema, fala aí que eu resolvo. Eu resolvo pra você, fala um pouco mais. E às vezes, né, você não vai conseguir resolver o problema da pessoa, né? Você não consegue resolver todas as coisas. Tem coisas que não é você que vai resolver. Então, eu acho que é sobre ouvir, sobre, né, ter essa escuta. Tem uma coisa também que eu sempre cuido, assim, que é para a pessoa sentir que ela tem esse lugar de escuta. Então, desde o onboarding, eu sempre trago isso para a pessoa. Daí eu tenho uma parte no final do onboard que é com dicas. E aí uma das dicas é para a pessoa se comunicar. E aí eu falo, né, para a pessoa tirar dúvidas e tal. E a outra uma dica é não fique insatisfeito. E aí não fique insatisfeito porque você não, né, não consigo controlar isso. Mas é sobre não se manter nesse lugar sem fazer nada. Que é tipo qualquer insatisfação, qualquer desconforto, traz pra gente conversar, porque é importante a gente poder ter essa troca. É importante eu saber o que você está sentindo, porque se a gente quer construir juntos um lugar, uma comunidade onde a jornada faz sentido, a gente precisa se ouvir, a gente precisa, né, se conectar, a gente precisa se escutar.
Então, acho que né, tendo esses marcos, trazendo esses momentos de escuta, a gente vai dando um pouco mais de espaço ali para as pessoas também poderem trazer aquilo que elas sentem. Momento difícil, hein, Bia? Não consigo Nossa, imaginar nem eu. como seria. Mas acho que falando disso, um dos maiores desafios, não vou falar por experiência própria, mas que dizem é a maternidade. E aí, o que você considera que, quando você se tornou mãe, o que mudou para você com relação a cuidado das pessoas, com relação a esse lugar? Nossa, mudou tudo. Mudou quem eu sou. Eu falo que é uma das maiores transformações da minha vida, assim, a maternidade. Primeiro que eu acho que foi depois da maternidade que eu, de alguma forma, que eu entendi com mais intensidade. Eu acho que eu já sabia um pouco, mas foi com mais intensidade que eu entendi que eu precisava olhar para dentro, assim. E aí eu falo muito isso quando eu vou falar de mim, assim, que eu falo que eu sempre fui a pessoa que para onde eu entrei ali no rio, para onde o rio estiver levando, eu vou me adaptando, vou arrumando um jeito, arrumo uma boia, aprendendo a nadar, vou seguindo ali e vou arrumando um jeito de conseguir seguir. E eu acho que em algum momento, eu acho que a maternidade foi um momento muito forte nisso, eu entendi que eu precisava saber o que eu era para além do rio, para além da correnteza, para além desse lugar que me leva, para além dessa fluidez da vida. Tipo, quem sou eu? Qual é a minha essência? O que está aqui dentro de mim? E eu acho que isso fica muito forte quando você é mãe, porque é uma responsabilidade muito grande. Pelo menos foi, né? Eu senti assim, uma responsabilidade. Falei, meu Deus, tipo, se eu não consigo nem resolver minha própria vida, como eu vou ajudar 2 seres humanos a, né, tipo, construírem a vida deles? E acho que a base ela é muito importante. Claro que depois cada um vai construindo a sua própria história, mas a base ela é muito importante, né? Eu falo que a minha missão é ajudar 2 seres humanos a construírem autonomia e criarem a própria história, que é a história deles, não é minha. Eu só estou aqui ajudando eles a irem criando essa autonomia para ir construindo a própria história. E eu acho que se conecta de uma forma absurda com o meu trabalho. É tipo quase a mesma coisa em alguns momentos. Porque no fim, e aí por isso que eu falo que é sobre 2 seres humanos. Eu ajudo 2 seres humanos a criarem a autonomia e construírem a própria história. E eu acho que quando eu transporto isso para o meu trabalho, eu estou ajudando seres humanos a terem autonomia e construírem a própria história. Então, claro que tem suas nuances, né, suas diferentes, a autonomia em lugares bem diferentes, mas as reflexões elas são bem parecidas e elas se conectam muito, assim. Então, eu acho que um dos principais ensinamentos foi sobre eu observar mais quem eu sou e para onde eu estou indo, porque no fim eu sou essa pessoa agora que é espelho, né, para os meus filhos. Tudo que eu faço eles imitam. Antes de me tornar mãe, eu já tinha um pouco, né, dessa vontade de entender um pouco mais. Eu comecei a fazer terapia justamente porque eu decidi ser mãe. Eu achei que ia ser importante. Eu nunca tinha feito terapia na minha vida, mas daí eu pensei, vou ser mãe, tenho uma responsabilidade aqui. Acho que eu preciso olhar para alguns pontos. E eu lembro que quando eu cheguei na psicóloga, antes de engravidar. Antes? Antes de engravidar. Meu! Não, mas olha o alto eu da não tomei nem prepotência. vitamina. O alto da prepotência. Eu cheguei lá e falei assim, olha, eu tô na minha vida é ótima, não tenho nenhum problema. Eu sou perfeita. Eu não tenho problemas emocionais. Não, eu tô muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito positiva, assim, tipo, que sempre vê as coisas de um viés muito positivo. Então eu falei, eu não tenho nenhum problema, assim, eu sou super feliz. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço. Eu acabei de casar, eu amo meu marido, ele é uma pessoa incrível. A minha família é incrível. Assim, minha vida é perfeita. Mas tem algumas coisinhas, assim, bem pequenas, que eu queria... Pequenos detalhes que eu queria tratar antes de ter filho, porque eu acho que de alguma forma pode ser que influencie. E aí ela, tipo, super
Ah, não, tudo bem, super fofo, assim. Mas daí depois de Fez a algumas... mesma cara que a Estela faz pra mim. Não, ela conseguiu se controlar. Mas aí, algumas sessões depois, sei lá, tipo, umas 4 sessões depois, ela falou: engraçado, né? Engraçado que você chegou aqui com tudo Você era resolvido, né? perfeita. Assim, tem nada. Não vem julgar minha vida. E aí tinha um monte de coisa, né? Que a gente vai pôr ali debaixo do tapete, finge que não existe e segue a vida. E eu acho que pra mim a maternidade foi isso. Não dá pra jogar debaixo do tapete. Todo mundo vê, as crianças vê que você jogou ali debaixo do tapete. Você não escondeu direito, né? Você acha que você escondeu. Levantam. Boa. E aí, mudando um pouquinho de assunto, Estela, quando vocês fizeram o PDI, você e a Isabela, tinha uma habilidade aí de você encontrar um ponto-chave que destravava barreiras, a inspiração das pessoas. E como que foi isso para você? Gostei muito de fazer o PDI, de ouvir as pessoas, né? Mas eu acho que é isso, né? É a escuta ativa, a escuta amorosa, faz toda a diferença em qualquer lugar. Porque quando você está ali escutando, tem as entrelinhas, e tudo que a gente fala tem entrelinhas, né? E aí quando você pega a palavra-chave e você pergunta, pronto, aí vira um livro, né? Então, eu acho que é muito isso, de você perceber o que a pessoa está comunicando e pegar a palavra-chave. Mas isso é conexão, né? E às vezes pode ser que em outra pessoa você nem passa despercebido e outra cria aquela conexão. Não existe fórmula, é uma pena, né? Deveria ter, né? Tudo certinho. Eu também acho que deveria. Pergunte isso, faça assim. Um roteiro, pelo menos, né? Eu pulo essa parte. Eu chego a pensar, às vezes, eu penso assim, isso aqui deve ter alguma coisa, vou pular, porque vai que ela quer contar. O próximo. Aí Estela pergunta. Foram várias vezes, né, Estela? Meu Deus, ela perguntou. Sabe quando dá aquela até arrepio, assim? E era uma habilidade mesmo, com certeza. E uma sensibilidade de saber como perguntar. Porque é uma linha muito tênue entre perguntar e a pessoa tá aberta a te responder, ou você só tá sendo invasivo, né? Mas é uma pergunta que a pessoa, né? se trava. A mesma pergunta, independente na hora do o momento ideal para perguntar, se você errar, ela se trava e boa, a gente já viveu isso também, que a pessoa se trava, fechou, e aí para você conquistar aquele lugar de novo é muito difícil. Então, não é fácil mesmo, e infelizmente não tem roteiro para isso. Acho que é experiência mesmo, aprendendo. E sempre vai ter a disponibilidade dos dois lados, né? Porque a conexão só acontece com as duas pessoas querendo, né? Então não adianta você querer estar lá, puxar a cadeira, sentar e a pessoa, né? Aí, agora, quando acontece isso, é maravilhoso, né? Tem muitas coisas boas. Verdade, é verdade. E, Bia, a gente viveu um momento da pandemia e o mercado da tecnologia estava frenético. Eu me lembro a gente ficava assim, caçando pessoas, porque do outro lado estava vazando pessoas, porque estavam sendo contratadas, não no Brasil, mas a gente estava lutando com dólar, euro, às vezes libra. Lembro uma vez que a pessoa estava trabalhando na Inglaterra, então assim, era um boom, né, que estava acontecendo, e ao mesmo tempo a gente estava enfrentando um super desafio que era o isolamento, incertezas, e foi um desafio para as empresas também. Como que foi para você esse momento e como que você viu que a cultura te ajudou nesse processo e a enfrentar aquele momento totalmente atípico? Eu acho que a gente saiu mais forte. Esse meu. Eu que gosto de caos. Era bom, mas também... você deve ter amado. Sabe o que eu descobri que eu gostava de caos? É a pandemia. Com uma reflexão da pandemia. Porque eu lembro que quando começaram a falar assim, vai fechar todas as coisas, vai ser o caos, as pessoas, né, tipo,
vai fechar tudo, ninguém vai poder sair de casa. Eu pensava, que as pessoas sempre falam, sempre tem alguma coisa que vai acontecer que vai acabar o mundo e não acontece nada depois. E aí eu ficava pensando, toda vez fala um monte de coisa e não acontece. E aí no fim, no fundinho, assim, eu tava sentindo, nossa, bem que podia acontecer pra ver como vai ser. Porque eu fico pensando, se a gente passar por isso, o que a gente vai aprender? Como a gente vai reagir? O que vai mudar? A gente vai virar outra coisa. E aí eu começo a viajar nessa loucura. E aí foi nessa reflexão que eu entendi que eu gostava um pouco de caos. E aí eu fiquei com um pouco de vergonha. Pensei, gente, não parece muito normal isso. No começo eu não contava isso pra ninguém. Mas agora eu já conto. Porque eu acho que é sobre esse lugar de muita curiosidade sobre a mudança, assim, tipo, o que acontece depois, né? O que a gente vai aprender? E eu gosto dessa sensação de aprender coisas novas. Mas daí, na hora que aconteceu, é isso, eu fiquei com aquela coisa assim, será que pode acontecer? Podia ser legal. Mas na hora que aconteceu, eu falei, meu Deus, não! Porque daí na hora que eu tô no caos, eu não gosto do caos, né? Porque o desconforto, não é que eu gosto do desconforto, mas eu gosto de saber o que vai vir depois. Mas na hora que você tá ali sentindo o desconforto, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E aí eu lembro, assim, perfeitamente, assim, da primeira semana, principalmente, foi muito marcante, assim. Eu lembro que, né, acho que fechou, tipo, num domingo, segunda-feira, assim, e a gente passou a semana, tipo, falando disso no trabalho, assim, o que a gente vai fazer, daí pensando num plano, como a gente vai fazer para as pessoas se sentirem seguras. A gente já trabalhava remoto, né, mas agora sobre, né, o depois ali, quando a gente foi se adaptando, os ganhos, eu acho que a gente teve muita evolução no nosso formato de trabalho, né? Eu lembro que a gente já trabalhava remoto, mas era uma coisa ainda muito difícil para as outras pessoas entenderem, né? Era uma coisa muito individual da nossa cultura ali, mas naquele momento todo mundo precisou sentir um pouco disso. E eu acho que facilitou algumas conexões, né? Porque a gente já conseguia se conectar muito bem com as pessoas que estavam ali adaptadas com o remoto, e depois disso a gente conseguiu se conectar com muitas outras pessoas nesse mesmo formato, né? Possibilita muito, né, uma infinidade muito maior de conexões. As pessoas, né, a gente está fazendo esse podcast agora, provavelmente, remoto, provavelmente porque teve a pandemia. Senão a gente estaria, né, em algum lugar físico. Então, eu acho que, né, os momentos de caos, eles, né, eu não tô romantizando eles, acho que, né, o processo sempre é muito difícil, mas é porque eu tenho essa tendência a olhar para o lado, né, positivo ali, de entender o que a gente conseguiu ganhar desse cenário, o que a gente evoluiu, e o que a gente tira aí de lição. Mas eu acho que, com certeza absoluta, a cultura, né, o que a gente acredita, a nossa essência, foi muito importante para todas as pessoas que estavam junto com a gente naquele momento. E aí, partindo para o momento mãe e filha, Estela, como foi ver a Bia crescendo, se tornando uma profissional que tem esse cuidado com as pessoas como propósito? Nossa, vocês fazem umas perguntas para a gente chorar, né? Para a gente ficar emotiva, sei. A Bia sempre foi uma filha muito, muito, muito cuidadosa, muito, muito disciplinada. Quando ela era adolescente, eu falava para ela assim, vai lá na gaveta, abre a última da cômoda, deixa um pouco lá de juízo, faz alguma bagunça. Então, eu tenho muito orgulho, assim, de ver a Bia agora com essa conexão de pessoas, que também é a minha essência, de cuidar, de estar com pessoas. Então, quando eu vejo minha filha também fazendo esse papel, eu tenho muito orgulho dela. Então, eu sou fã dela, admiro demais o trabalho dela, e a gente está sempre trocando, está sempre aprendendo uma com a outra. Então, é muito rico, assim, acho que eu olho para a Bia e falo, cara, que demais, né? Acho que é isso de ser mãe, de você ver a continuidade, né? De você saber que você deu vida aí a essa menina linda, né? E que sempre, sempre foi meu orgulho, assim, sempre, sempre. É muito amor, gente. E que agora é a favorita, vocês outros três.
Desculpa. embora, me abandonaram. Mas eu acho que tem uma coisa de filhos, né? Que filhos são para o mundo. E eu sempre falava isso para eles, mas eu acho que eles entenderam e fizeram o pé da letra, né? Foram mesmo, né? E a Bia tem essa coisa de mais família, tem mais, parece mais comigo, assim. Então a gente vai ficar junto já para sempre, né, filhinha? Até o dia que, né, Deus permitir, a gente vai estar sempre conectada, a gente vai estar muito perto. Eu faço visita para ela toda semana. Pensa que toda semana eu tô aqui, aí eu falo pro genro assim, ó, dia da avó, dia da sogra, vamos beber para comemorar. E por enquanto tá dando certo. Ai, é muito bom. Bia, e tem algum conselho da sua mãe que você carrega até hoje no trabalho? Tem um maravilhoso, que vocês vão... Isso eu já devo ter contado. Até sei. Que é quando você sai de férias, você dá férias pros outros. Parece simples, mas tem muito potencial nesse ensinamento. Eu lembro que ela Demais. falava isso e eu ficava assim, tipo, o que você tá falando, mãe? Sai de férias e fica de férias. Mas eu acho que ela, no contexto dela, mas quando eu trouxe esse ensinamento pro meu contexto, eu aprendi muito com isso, assim. Que eu acho que a gente, né, eu sempre tive muito essa necessidade de ficar no controle da situação. Então, tipo, não, precisa estar tudo certo, daí preciso garantir que tá tudo bem com as pessoas, que, né, tá acontecendo isso, que tá acontecendo aquilo. Aí você sai de férias, e aí você quer o quê? Continuar com um pouquinho de controle. Mas você quer descansar também, então você quer o melhor dos dois mundos. Você quer descansar, mas ter um pouquinho de controle. Então, quando eu saía de férias, eu ficava ali ainda, tipo, dando umas palpitadas. Falava alguma coisa, via uma mensagenzinha, eu falava alguma coisa. E aí, depois dessa reflexão da minha mãe, eu lembro, inclusive, da primeira vez que eu vi uma mensagem, fui responder, e aí eu pensei, eu tô de férias, e eu tenho que dar férias para outra pessoa de mim. Então eu falei, não vou responder. E aí eu apaguei a resposta. E aí um exercício que eu faço agora é, toda vez que eu saio de férias, eu falo para as pessoas, o que vocês precisarem de mim, eu vou estar disponível. Porque eu não tenho problema. Se eu precisar responder alguma coisa, né, não vai me desconectar do meu descanso em alguns momentos, tá tudo bem. Só que eu dou essa responsabilidade pro outro, de tipo, quando você precisar de mim, você me pede. Se você não me pedir, eu não vou nem ver o que tá acontecendo. Porque daí é sobre confiar também no outro, sobre dar a oportunidade do outro Sim. preencher alguns espaços. E acho que às vezes a gente fica com medo do que o outro vai preencher também. E aí a gente fica meio, né? Mas De é preencher sobre... errado. Tô zoando. Mas eu comecei a fazer esse exercício e eu achei muito importante, sim, para várias coisas. E aí, cada vez que eu volto de férias, tem alguma coisa nova que aconteceu. E eu acho muito legal, assim, tipo, alguém resolveu um negócio de um jeito diferente. E eu consegui ficar muito desapegada mesmo, assim. Claro que foi um tempo ali para você ir trabalhando tudo isso. Mas hoje, quando eu saio de férias, eu desligo o meu Slack, tiro do meu celular, porque eu acho que também quando você fica vendo ali, daí você quer dar. Né, é meio intuitivo. Mas se você não tá vendo, então, tipo, não tem. Você só confia que quem tem que fazer vai fazer, e se precisar de você, alguém vai te pedir. Se não chegou uma mensagem no meu WhatsApp, quer dizer que ninguém precisa de mim. Daí, né, se coloque nesse seu lugar aí insignificante de que no mundo inteiro não precisa de você. Tá tudo bem. E eu acho que tem esse exercício, assim, a gente fica pensando, nossa, muito necessário. E às vezes tá tudo bem, as pessoas conseguem se virar sem você. E é importante para elas, assim, para, né, quem tá trabalhando com você, para o seu time, para as pessoas que, né, até que você tá se desenvolvendo ali, trazer essa responsabilidade e saber que ela tem a segurança de poder te perguntar, né, ter esse respaldo se ela precisar, mas saber que ela também tem espaço para testar, para tentar e para errar. Eu acho que traz muito espaço para o outro, assim, e eu acho que isso é um dos maiores ensinamentos.
E Bia, se você tivesse que falar o que mais você admira na Estela hoje, o que seria isso? Acho que para falar um pouco da admiração da minha mãe, eu lembro um pouco do momento que eu entendi um pouco melhor o que é amor de mãe. E eu lembro exatamente do instante, assim. É difícil, né? Dá até uma... Mas eu lembro que, né, depois do parto da Sofia, assim, o parto é um momento... Eu tive um parto natural, normal, então, né, o parto é um momento, assim, muito louco. Não foi muito emocionante, assim, foi meio, né, loucura. E aí você fica cansado, assim, de botar ali. E aí eu lembro quando eu cheguei em casa, que eu peguei a Sofia, assim, sentei no sofá, e aí eu acho que também, né, por estar na minha casa, me senti ali mais no meu lugar, foi um momento que eu, tipo, sabe, me soltei, assim, falei, tá tudo bem? Daí, tipo, tá, o que tá acontecendo agora? Tipo, eu tô com esse bebê no colo, e aí eu fiquei olhando, assim, pra ela, e eu fiquei pensando, eu não sei dizer o que eu tô sentindo. Era um mix de muitas coisas, assim, de amor, mas de medo, de preocupação, de uma felicidade, mas também de... Não sei, assim, não dá pra explicar, era muita coisa. E eu pensei, eu nunca senti isso na minha vida, assim, esse mix total de coisas, assim, quando eu olho pra esse ser. E aí eu pensei, a minha mãe sente isso por mim. E aí eu pensei, caramba! Foi muito assim, eu fiquei um tempo pensando, eu falei, quando ela olha pra mim, ela sente tudo isso. E aí fez muito sentido várias coisas, assim, quando ela fica perguntando, tipo, você comeu? Eu penso, mano, eu tenho quase 40 anos, entendeu? Faz sentido a mãe perguntar se você comeu? Só que daí eu consegui me conectar, que é tipo essa preocupação com essa responsabilidade, com, sabe, tem um pouco de mim aqui, com... E eu acho que tem uma responsabilidade ali muito grande. É, e, e eu acho que um dos maiores ensinamentos assim que minha mãe trouxe para mim é sobre como enxergar a vida, assim. Eu acho que esse meu jeito otimista de me considerar, né, feliz, independente dos problemas que aconteçam, de conseguir ver esse valor no caos, o valor nos momentos difíceis, conseguir ter força para essas coisas foi muito ensinamento da minha mãe, assim. Ela é uma pessoa muito forte e muito sensata, assim, é muito doido, assim, muitas coisas que eu penso, assim, que ela passou quando a gente era criança, o jeito como ela conduziu todas as coisas, hoje pensando, assim, que é tipo, meu Deus, ela estava no meio de um caos e ela estava ali plena, falando, eu lembro que ela falava muito pra gente, assim, ela falava pra mim, principalmente, filha, amanhã o sol vai nascer de novo. Não importa se tá tudo caos hoje, se aconteceu isso, se não aconteceu, o sol vai nascer pra gente do mesmo jeito. Então ela sempre tinha esse olhar de que, né, as coisas agora não estão muito boas, mas daqui a pouco vai ficar e a gente precisa aproveitar essa oportunidade de viver. Porque é isso, o sol nasce todos os dias e nos dá essa oportunidade de viver. E eu acho que minha mãe, né, tem essa força muito grande, assim, de encontrar caminhos, de encontrar a felicidade, de lutar por ela. Né, ela sempre foi uma mulher muito... que correu atrás das coisas que ela acreditou. Eu lembro dela falando que ela ia fazer faculdade quando a gente estivesse fazendo faculdade, e eu pensava, que loucura minha mãe falando essas coisas. Eu achava que era só... Porque é muito mãe, né? Tem uma coisa assim, eu pensava, por que minha mãe tá falando isso? Por que ela quer fazer faculdade? Tipo, quando eu era adolescente, né? Eu pensava, por que ela tá falando isso? Né, eu vi ela usando toda essa força dela para começar uma nova carreira, né? Para se colocar no mercado, para viver novas experiências, para viver novas coisas. Eu acho que ela tá sempre muito disponível para viver. E acho que é isso que eu mais admiro. Que coisa, vocês fazem as coisas pra gente ficar chorando, né? Nossa.
A Estela me passa essa força que você comenta, assim, eu consigo ver, mas com muita leveza. Acho que esse é o... definir, assim, ela me parece leve, ela leva as coisas de um jeito leve, deixa as coisas de um jeito mais leve. E às vezes eu tô falando com ela e meu ritmo diminui. Não é muito louco isso? Eu tô falando, ela não tá falando nada. Parece que ela vai equalizando. Isso porque com você não leveza, deixou ela nervosa, né? Deixa ela nervosa pra você ver. Aí o seu ritmo sabe, seu ritmo sabe. Vai sumindo. Ou vai sumindo, né? Mas eu sinto muito isso, tipo, eu sinto uma força, claro que o nosso ambiente é bem diferente, né, do nosso contexto, mas ela traz leveza no que ela tá falando, como eu tô conduzindo, e às vezes sem falar nada. Muito louco, né? Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, Stella, esses momentos e aprender isso. Agora, se vocês pudessem dar um conselho para quem quer se desenvolver e ter esse olhar mais atento, cuidadoso com as pessoas, qual seria? Acredito que o autoconhecimento e a valorização da vida. Valorizar cada instante, cada momento que é vivido. Antes a gente sempre colocava a felicidade lá longe, a felicidade num carro, numa casa, no futuro. E hoje existem várias pessoas falando da felicidade, né? Tem uma faculdade falando da felicidade, que eu acho incrível. E a felicidade, ela está nisso, é nessa troca, é na solidariedade, é estar no presente. Então, eu acredito que as pessoas têm essa conexão consigo mesma, se respeitar, entender o que ela deseja e colocar metas para a vida e sempre agradecer a cada oportunidade e nunca ter medo, porque o medo faz a gente perder muitas coisas. Então, acho que é um pouco isso. Para você, Bia. Acho que não tem como fugir do autoconhecimento, né? Eu acredito muito que o conhecimento, ele se expande muito quando ele acontece de dentro para fora. Ele consegue acontecer só para fora, mas numa intensidade muito menor, eu acredito. Quando a gente está disposto a se olhar, a se entender quanto pessoa no mundo, a gente começa a aprender as coisas de um outro ponto de vista, assim, com outra energia, com outro entusiasmo. Evoluir as coisas que você é bom, porque é um lugar que você tem mais energia ali, né, que você já sabe que você é bom, então quando você vai evoluindo, tipo, vai te dando uma sensação melhor, mas quando você se propõe a fazer coisas diferentes, você usar isso como, né, um gancho ali, tipo, como, né, uma base que você vai sempre voltar para pegar ali sua energia, se encher de autoconfiança e voltar para o desconforto. Talvez seja essa dica. Muito bom. Eita, chegou gente, as crianças. Podia ficar mais 2 horas. O meu também, já chega aí. Oiê! De verdade, muito obrigada. Foi um papo incrível. Podia ficar horas aqui falando com vocês e aprendendo. A gente aprendeu muito. Aprendemos que não tem um roteiro para cuidado com as pessoas. Você tem que se conhecer. E que às vezes o que a pessoa precisa não é da sua dica, é da sua presença. Então, foi incrível. Obrigada mesmo por esse papo. Obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar muito de tudo que vocês falaram aqui. Obrigada, de verdade. Acho que o aprendizado que eu saio aqui hoje é que cuidar das pessoas é uma forma de transformar a realidade ao nosso redor. Então, foi muito inspirador conversar aqui com vocês, ouvir um pouquinho mais. E para quem nos ouviu até aqui, fica o convite. Como você pode exercitar mais o cuidado no seu dia a dia, seja ouvindo com mais atenção, oferecendo apoio ou simplesmente criando um ambiente mais acolhedor. Ai, gente, eu amei. Foi uma honra estar com vocês. Gostei muito, muito, muito. Obrigada demais. Esse momento de muita emoção, né? Vocês fizeram perguntas difíceis, inclusive, viu?
Mas foi Essa foi muita a emoção. Isabela. Muito obrigada pelo convite, amei demais. Admiro vocês três demais.